No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. E nessa edição da Rádio JSV eu tenho o prazer de conversar com o Coronel Lacerda, diretor técnico da ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Vamos conversar um pouquinho a respeito da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, aliás, de Ciências Aeronáuticas primeiro, né? Sim. A escola prepara profissionais para trabalhar com aviões. Sim. Seria o básico, né? Ele forma o técnico em manutenção de aeronaves, também chamado de mecânico de manutenção aeronáutica, em 3 especialidades. A escola já existe desde 2004 e nós estamos agora fazendo o 16º processo seletivo para admissão à escola. Qual é a capacidade da escola de alunos? Nós temos a capacidade de formar 120 alunos anualmente. A média de alunos que entra e que sai é qual, Coronel? Nós temos uma média de... Ocupam-se todas as vagas, né? De 7 vagas, de 7 candidatos por vaga. Oferecemos 81 vagas a cada ano. Dá em torno de 550 candidatos, mais ou menos. Desses se formam todos? Ou alguns desistem pela metade do caminho? Existe assim um... Existe um bom índice de desistência por diversos fatores. Alguns por necessidade ou perceberem que aquele não é o melhor caminho que gostariam de seguir. Mas sempre por dificuldades também, né? E temos também, ultimamente, dificuldades financeiras. Muitos têm que trabalhar para ajudar a família, ou mesmo sustento próprio, em função dessa necessidade. Sim. E a dificuldade de ensino, o pré-requisito que a pessoa traz das escolas também tem influído bastante, Coronel? Inicialmente, nós tivemos alguma dificuldade com o nível dos alunos, mas nos 3 últimos anos melhorou significativamente. Grande parte dos nossos alunos vem de escola pública. E nós observamos que o nível melhorou bastante e isso facilita o nosso trabalho e também torna a vida do aluno mais confortável. No sentido de ele não encontrar dificuldades maiores e ser capaz de acompanhar o curso. A ENCA faz a visita às escolas para promover os seus cursos, enfim? Nós temos um programa anual de visitas a empresas de manutenção aeronáutica e órgãos também militares de manutenção aeronáutica, como aqui na aviação do Exército, empresas como Latam, as oficinas da Latam em São Carlos e Jundiaí, também visitas ao Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro, que tem uma belíssima coleção de aeronaves desde o início da aviação no Brasil, é a última visita que nós fazemos ao ano. A Safran, que é no Rio de Janeiro, que é uma empresa francesa que fabrica as turbinas turbomeca utilizadas pelos helicópteros da linha Helibras, entre outras empresas. A ENCA, quando ela foi implantada aqui em Taubaté pelo então prefeito José Bernardo Ortiz, a finalidade era preparar as pessoas para a Embraer. Essa finalidade foi um pouco assim, saiu um pouco de foco por alguns fatores, né, Coronel? Certamente, o fator essencial aí é a situação econômica do Brasil como um todo. Inclusive, existiam empresas americanas que pretendiam se estabelecer em Taubaté e, diante do quadro que nós estamos vivendo, não foi estimulada para isso. Mas a ideia básica da criação da escola era atrair empresas na área de aeronáutica para Taubaté, baseada em 2 princípios. Um deles, a existência da própria aviação do Exército, que naquela época tinha 72 aeronaves estacionadas aqui, hoje tem um pouco menos, mas continua com um número significativo. E também a proximidade com o Polo Aeronáutico de São José dos Campos, puxado pela Embraer, que é o 3º maior polo de construção aeronáutica do mundo. Então, com essas 2 premissas básicas, seria necessário que em Taubaté houvesse mão de obra especializada para atender essas empresas. Então foi dentro dessa ideia que foi criada a ENCA. A ENCA. Hoje ela tem um objetivo até maior, né, do que aquele que tinha previamente.
Parece que depois que a Embraer fez essa sociedade com a Boeing, aquele trabalho que era feito pelos alunos daqui foi diversificado, enfim, para outros lugares, e o próprio Exército está absorvendo esses alunos. Hoje, o próprio Exército absorve bastante alunos através de seleção de sargentos técnicos temporários. A gente vai falar sobre isso logo depois do intervalo que a gente vai fazer, Coronel. A gente volta já. Voltamos a conversar com o Coronel Lacerda, ele que é diretor técnico da ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Coronel, a gente estava falando a respeito do Exército que está absorvendo alguns alunos, né, que saem da ENCA, né, justamente para isso, né? O fato é o seguinte, existe uma necessidade do Exército de mão de obra de mecânicos de manutenção de aeronaves. Ante essa necessidade, tem existido anualmente, desde 2009, um processo de seleção para sargentos técnicos temporários. Sim. Para a manutenção das aeronaves. Então, desde 2009, cerca de 85 alunos da ENCA foram contratados como sargentos técnicos temporários. Aqui são quantas aeronaves aqui no batalhão? Hoje nós acreditamos que estamos com em torno de 50 aeronaves, mais ou menos. Necessita de muitos técnicos, né? Muito, porque é um trabalho altamente especializado e cuidadoso. A responsabilidade é muito grande e a necessidade de mão de obra. E o senhor diria que a mão de obra que sai da ENCA é uma mão de obra que já sai preparada para todos os desafios da profissão? O nosso grande esforço é manter uma boa qualidade de formação e, mais do que isso, fazer com que o nosso aluno se conscientize das responsabilidades que ele tem. Uma vez que a atividade de manutenção aeronáutica, um pequeno erro pode levar a uma tragédia. E essa tragédia custa vidas, né? É verdade. Bom, a escola, o curso é de duração de quanto tempo? O curso tem a duração de 2 anos. E um básico. Nós temos, é dividido em 2 partes. O primeiro ano é o módulo básico, conhecimentos gerais, na área técnica e também específica de aviação, como também legislação. E o segundo ano é dentro da especialidade que o aluno escolher. Nós temos 3 especialidades, cada especialidade é um curso diferente, e a primeira especialidade é aviônica, compreende a parte elétrica, eletrônica e os instrumentos da aeronave. Que já é bem complicado, né, cara? Essa exige bastante dedicação, estudo. E tem pouca gente interessada também, né? Pois é, mas é onde existe... Pois é, infelizmente, mas é onde existe a maior carência de mecânicos hoje na área de manutenção, é justamente na aviônica. A segunda especialidade é célula, compreendendo a estrutura da aeronave e seus sistemas que são montados, sistema hidráulico, sistema de contrafogo no motor, sistema de degelo, entre outros. E a terceira especialidade é de motores. Compreende os motores convencionais, cilindro e pistão, normalmente utilizados em aeronaves de pequeno porte, e os motores a reação, comumente chamados de motor a jato ou turbina. A cada viagem feita por um avião desses, há uma revisão geral para ele fazer o próximo voo? Tudo. Existem as inspeções pré-voo, antes do voo iniciar. Intervoo, por exemplo, quando um avião faz uma escala, tem sempre um mecânico, primeiramente o mecânico, faz toda a inspeção do avião e apresenta ao comandante em boas condições. Ou seja, é uma mão de obra super necessária, essa que é formada pela ENCA, super necessária para que haja segurança total nas aeronaves. Exato. Porque o pessoal, inclusive, fala que a viagem mais segura que tem é de avião, né? Sim, a estatística diz, é mais seguro você voar de avião do que sair do Rio para São Paulo pela Dutra. Pois é. O índice de acidentes estatístico é em torno de 1 milhão de horas voadas para um acidente. Eu não me recordo de nenhum acidente na ponte aérea nos últimos 10 anos. Até mais. Não, nós temos também uma coisa curiosa na ponte aérea Rio-São Paulo, que nós tivemos o Electra, né, um avião da canadense, que serviu durante mais de 30 anos na ponte aérea. Curiosamente, esse avião, em toda a história dele, nunca teve um acidente fatal. Nossa. Era o Electra.
Era um avião Isso. muito seguro, né? Muito seguro e esse passou invicto enquanto esteve vivo. Esse era bom de time, né? É isso. Coronel, quantas horas de voo tem um avião para que ele seja aposentado, vamos assim dizer? Existem duas maneiras de você avaliar isso, por horas voadas ou por tempo. Isso aí vai depender do que o fabricante diz. A Bíblia de operação do avião é o manual do fabricante. Dependendo das condições em que for de utilização e também de manutenção, ele terá vida longa. Hoje nós temos aviões da Segunda Guerra voando naqueles shows aéreos nos Estados Unidos em perfeitas condições. São aeronaves que sobreviveram à guerra, foram mantidas, adquiridas por colecionadores que tinham recursos. Estão até hoje aí. Estão até hoje voando. E aqui no batalhão, depois do comercial, você vai responder qual é a aeronave mais antiga que tem, tá bom? Daqui a pouco. Voltamos com o Coronel Lacerda, diretor técnico da ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Coronel, eu perguntei antes do intervalo, aqui em Taubaté, qual é o avião mais antigo que tem? O senhor tem ideia? Não tenho, mas possivelmente deve ser alguma aeronave do Aeroclube Regional de Taubaté, que está localizado dentro da própria base de aviação. Ah, é? Provavelmente deve ser um aerobueiro de o prefixo PPFBY, acredito eu. Que ano, mais ou menos? Esse aeronave é de 1993 ou 94. Eu não diria que é um calhambeque, porque não é 1947. Não temos aeronaves assim tão antigas. Ainda não tem. Teco-teco, aqueles antigos, né? Eu viajei de Fortaleza a Rondônia num teco-teco. Pois é, rapaz, você é um herói, hein? Meu pai foi transferido para lá, para a fronteira, eu tive que ir. Eu tinha que ir desse jeito. Vamos falar do curso então. O aluno está no 2º grau. Sim. Tá? Daí ele quer fazer o curso lá na ENCA. Primeiro o procedimento dele, qual seria? Procurar vocês? Como é que é? A primeira coisa a ser considerada o requisito básico é possuir o ensino médio completo. Então, as matrículas só serão realizadas em janeiro do ano que vem, 2020. Os alunos, os candidatos que estão cursando o 3º ano do ensino médio esse ano, poderão fazer a prova, porque o ano que vem, por ocasião da matrícula, já terão concluído o ensino médio. Então, sim, atende a esse pré-requisito. O segundo requisito é ter 17 anos ou completar 17 anos até o dia 31 de dezembro de 2020. É necessário que o aluno chegue no 2º ano com 18 anos, que é uma imposição, uma regulação da ANAC. Tem que ser maior de idade para lidar com para poder fazer, inclusive, a prova da ANAC. Agora, pela procura de alunos, existe aí, digamos assim, um vestibulinho, né? Como se fosse um processo seletivo, né? A pessoa se inscreve, faz o exame, é isso? Como é que é? O acesso à escola se dá através de uma prova de admissão, um vestibulinho, e as matérias que são exploradas são do ensino médio, português, matemática, física, inglês e a redação. Deixa eu dar um pulinho lá na minha escola, porque o pessoal acha que física não é importante, viu? Eu sou professor de física. Pois é, o que eu vou fazer com física, professor? Então a gente pode mostrar para ele o que a gente faz com a física lá na ENCA. É a física que faz as aeronaves voarem. Exatamente, tudo é extremamente importante. É interessante observar que os alunos, quando chegam lá, diante dos ensinamentos na área de física e matemática associados ao conhecimento aeronáutico, o interesse muda completamente. Eles se tornam mais interessados, mais dedicados e passam a compreender melhor os princípios básicos da física. E há também a questão disciplinar, né, Coronel? Porque uma pessoa que passa por uma escola militar, praticamente, né, de um regime meio militar ou militar, ele aprende também a ter certos comportamentos que ele não teria numa escola normal, com a facilidade que existe hoje, né?
Ô Jorge, é o seguinte, a escola não é militar. O que a gente procura transmitir para os nossos alunos são duas coisas importantes. A responsabilidade que ele tem. E também o compromisso que ele assume com ele mesmo. Se eu quero me tornar um mecânico de manutenção aeronáutica, eu tenho que me dedicar. Não é possível que você forme um profissional, digamos assim, meia boca. Sim, claro que não. Não é possível. Vai lidar com vidas. Exato. E também, na hora de ser contratado, da onde você veio. Então, existe uma série de coisas. E o nosso compromisso é justamente com a qualidade do ensino, proporcionando todos os recursos materiais, todos os recursos de oficinas e laboratórios. A escola é muito bem montada. Nós passamos por inspeções periódicas da ANAC. A ANAC vem a cada 5 anos fazer a inspeção na escola, visando a obtenção de homologação por mais 5 anos. A nossa última foi feita em maio desse ano. Essa homologação está sendo válida até 2024. Então, tudo isso assegura um padrão de qualidade bastante satisfatório e também o nosso esforço pessoal, de uma equipe. Mas o aluno tem toda a liberdade na escola, toda, inclusive de conversar com os professores, eles se relacionam muito bem, os professores com os alunos. Agora, tem uma coisa lá que é sagrada, né? Proibida, que é celular durante o horário de aula. Nem pensar. É um problema sério. Mas para nós não é problema, porque lá eles não usam. Nós enfrentamos esse problema na escola. Não pega o celular. Simplesmente não. Não é possível. A nossa proposta é o seguinte, a gente diz para o aluno, se você entra numa sala de aula, está ligado no seu celular, é bom, significa que você não tem interesse nenhum na escola. E eu quero dizer para você que nós também não temos nenhum interesse em você. É simples. Simples e reto. Eles têm que entender, não é uma escola de ensino obrigatório, é uma escola de formação profissional. Ensino obrigatório, aí a gente vê os professores de escola pública tendo que tolerar alunos agressivos, como os últimos que a gente vê, professor sendo agredido. Não é possível isso, não é um ambiente pergunta, de... Na escola lá do Exército, pode ter tatuagens? É uma pergunta que eles fazem. Mas... Pode, mas tem, nas escolas militares pode ter tatuagem, inclusive vários oficiais têm bastante tatuagem, mas tem restrições, né? Não pode cenas de pessoas nuas, tatuadas, ou de celebrando o PCC, Comando Vermelho, ou coisas desse tipo. Coisas que fazem apologia ao crime, né? Apologia ao crime, exatamente. Então, é isso aí. A gente vai para o intervalo e volta já já com o último bloco dessa entrevista interessantíssima com o Coronel Lacerda. Voltamos aqui com o último bloco dessa entrevista com o Coronel Lacerda, diretor técnico da ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas de Taubaté. É um vestibulinho que é realizado antes da inscrição do aluno. A inscrição é em janeiro, né, se não me engano. A matrícula é em janeiro, já passado no vestibulinho, né? Isso. Quantos alunos procuram, assim, em média? A média é de quanto para a vaga? A nossa média histórica aí ao longo do tempo tem sido de 7 alunos por vaga. Difícil, né? Dá para fazer uma faculdade de engenharia, mais ou menos. Dá para fazer uma seleção boa. Então, aqueles que tiveram bom aproveitamento, né, não precisa ser um aluno excepcional, mas um aluno de mediano, com certeza ele tem boas condições de ser aprovado. E não precisa ficar apavorado com física nem com matemática, porque são matérias básicas do ensino médio, né? Sim. Inclusive no site lá da prefeitura, onde os candidatos poderão e deverão fazer a inscrição, tem todas as provas de anos anteriores, o que serve para ele fazer uma autoavaliação. E roteiro também dos assuntos que vão cair. Exato, isso aí está tudo contido no edital. O edital completo, definindo datas, local e as regras do jogo, bem como as matérias, né, que são as disciplinas que são exploradas na prova. Então vamos lá, vamos fazer um roteirinho para o aluno. Ele vai até a prefeitura fazer a sua inscrição no vestibulinho. Pela internet. Faz pela internet? Pela internet. Vamos lá, no site da prefeitura. No site da Prefeitura Municipal de Taubaté. Isso, tem lá um bloquinho dizendo da ENCA, clica e vai te levar até o local para fazer a inscrição.
Então, a pessoa vai no site e clica ENCA lá, tem e daí ele faz a inscrição ali. Tem algum custo a inscrição? Zero, não tem custo nenhum. E também a escola é gratuita nesses anos. Todo curso. Isso é um privilégio que só Taubaté pode proporcionar. Né? Bons porque é uma escola né? dessa particular, como existe em duas em São José dos Campos, a mensalidade é de R$500 por mês. Quer dizer, meio fora do alcance do tipo de aluno. Eu diria que é caro pela situação que nós estamos vivendo hoje. O país como um todo, né? A média de alunos que frequentam a escola é maior pela dificuldade do vestibulim, por ser 7 por 1 tal. Entram mais alunos do ensino privado ou mais do ensino público? A maior parte dos nossos alunos são de escolas públicas. São poucos alunos oriundos de escolas privadas. Hoje, acredito, no período da noite, que está o maior efetivo, devemos ter em torno de, no máximo, 10 de 81 aprovados. De escola pública? 10 de escolas particulares. O resto é público, né? É público. Agora, a gente está observando que tem aumentado, nesses 3 últimos anos, aos poucos, o número de interessados oriundos de escolas particulares. Interessados, né? Que fizeram a prova e estão matriculados. E que vão concorrer em condição de igualdade com os alunos do ensino público. Com certeza, né? Mas como eu falei anteriormente, a gente percebe uma melhoria no ensino público. Onde é que a gente observa isso? Pelo número de pontos que os alunos obtêm na hora da classificação. Essa média, esse valor médio de pontuação, ele tem subido, a cada ano tem subido. E isso é um indicativo de melhoria da escola. De melhoria do ensino. São 80 vagas, né, por curso, né? 81 vagas. 81 vagas. São 27 vagas para cada especialidade. Aí quando completa, parou. Se alguém desistiu, que está no primeiro lugar... Isso, exatamente. Aí chamaremos 82, 83... espera, no caso, né? Tem alguns... o que acontece muito alguns fazem a prova da ENCA, depois fazem algum vestibular numa universidade pública, conseguem a vaga, ou tem um outro interesse, porque essa prova é realizada no final do ano, né? Todas elas são outubro, novembro, dezembro. E quando chega janeiro, alguma coisa já mudou. Eu consegui uma vaga na Unifesp, lá em Guará, por exemplo. Né? Aí vai para lá e deixa Certamente, aí deixa isso aqui. Vaga, né? Isso. E já é chamado imediatamente o próximo. Exato, a gente chama o próximo. Exatamente. Agora, essas pessoas, elas vão fazer esse vestibular, tem uma idade, né, de 17 anos. No mínimo. No mínimo, né? Ou primeiro, completar. Até 31 de dezembro de 2020. 2020. Ele deve chegar no segundo ano da escola com 18 anos. Terminar a escola com 18 anos. Então, em 2020, no final do ano, ele tem que fazer 18 anos para começar o segundo ano. Exato. Aí, se ele até nessa pré-condição, ele chega no final do curso com 18 anos. Certo. O curso é de 2 anos, nós já falamos sobre as matérias, já falamos sobre os cursos que podem fazer. Depois que acaba o curso, vai imediatamente trabalhar ou tem que fazer alguma coisa para entrar no mercado? A necessidade, não é possível sair de uma escola, nem da nossa, nem de nenhuma outra no que existe aí no Brasil, sem antes fazer uma prova da ANAC, obter uma credencial da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Sem essa credencial, não existe condição de entrar no mercado do trabalho. E é uma credencial válida para o mundo inteiro, né? Também. Exato, porque todo o sistema de formação de pessoal na área de aviação civil é regulado pela Organização da Aviação Civil Internacional. É um órgão da ONU. Regula para todos os países membros como deve ser a formação de pilotos, comissários de bordo, mecânicos. Então, a mesma coisa que um aluno aprende aqui na nossa escola ou em qualquer outra escola do Brasil, aprende na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e também na Ásia. Exatamente. Bom, nossas câmeras estão aí para dar um recado para a juventude que queira se engajar nessa profissão. Outra coisa, o sargento técnico, ele tem 8 anos. 8 anos para ficar no Exército e, ao final desse tempo, obrigatoriamente será licenciado. Exatamente. Porque hoje a política das Forças Armadas, tanto o Exército e a Marinha Aeronáutica, é não aumentar o seu efetivo de profissionais. Devido à situação também. Exatamente. E preencher com os temporários. Ganham as duas partes. As Forças Armadas, que recebem uma mão de obra qualificada, já formada, né?
E durante 8 anos, essas pessoas prestarão bons serviços às Forças Armadas e também ganha o cidadão, pelo conhecimento que ele adquire, as especializações, sair, né? Ele já sai um profissional gabaritado, maduro e gabaritado. Muito bem. Fale com a juventude, coronel. Eu gostaria de transmitir a todos aqueles interessados, a área de aviação é muito apaixonante. Principalmente os jovens que estão aí terminando o ensino médio ou que já terminaram, que o nível de interesse por esse conhecimento, ele desperta cada vez mais curiosidade, o que nos leva a cada vez mais nos aperfeiçoarmos. É uma excelente oportunidade que o Poder Público de Taubaté oferece a todos. E gostaria de dizer também que não existe limite de idade para entrar na escola. Nós já tivemos pessoas mais maduras, inclusive tivemos alguns anos atrás um fato curioso, um pai que entrou com os 2 filhos. E os 3 saíram trabalhando na área de aeronáutica. Então, é esse o nosso recado. Esperamos vocês na ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, Engenheiro João Ortiz. Que fica na Rua Tomé Portes Del Rey, é a Rua dos Museus, ali próximo da Rodoviária Nova e do Horto. Tá certo, então. Coronel, muito obrigado, muito ilustrativa a sua presença aqui, muito didática também, a gente agradece, viu? Obrigado, Jorge, pela oportunidade. A gente volta já. Rádio JSV, música e informação. JSV.